está começando o Assunto é Saúde e hoje nós vamos falar de alergias em geral, principalmente alergias respiratórias e alergias alimentares. Para conversar com a gente sobre esses temas, eu recebo a doutora Ana Cláudia Leite Azevedo, que é alergista. Olá, doutora, obrigada pela entrevista. Obrigada a você. Doutora, primeiro, para esclarecer para as pessoas, qual é o trabalho exatamente do alergista? Então, o alergista, ele é responsável por fazer o diagnóstico e o tratamento de todas as doenças que envolvem algum tipo de alergia. Então, a gente faz diagnóstico das alergias respiratórias, que englobam aí a rinite alérgica, a asma de origem alérgica. A gente faz o diagnóstico e o acompanhamento das alergias de pele, que são as dermatites atópicas, as dermatites de contato, as urticárias. E engloba também o tratamento e avaliação das alergias alimentares. É um mundo muito vasto. Sim. Que precisa de... As pessoas que têm algum tipo de alergia precisam fazer o diagnóstico correto, porque isso vai englobar mudanças na qualidade de vida, mudanças que ela vai ter que adotar para evitar aquele tipo de alergia. A gente também engloba as alergias a medicamentos, que é muito comum, e faz toda a orientação e tratamento do paciente. Em relação às alergias respiratórias, doutora, uma muito comum é a rinite alérgica. Muita gente reclama de rinite. Como que o alergista trata a rinite? Qual a diferença, por exemplo, do tratamento de um otorrino? Então, a rinite alérgica é uma doença muito comum na população no Brasil, principalmente aqui na região sul, que é um clima mais úmido. Então, a gente vê uma grande prevalência dos sintomas de rinite alérgica. E vai englobar uma mudança na qualidade, uma piora da qualidade de vida do paciente. O paciente que tem rinite alérgica vai estar sempre com o nariz congestionado, secretivo, espirra muito, coça o nariz, coça os olhos, e isso acaba afetando a qualidade de vida dele, principalmente a qualidade de sono. O médico alergista, ele vai conseguir fazer o diagnóstico, saber ao que aquele paciente tem alergia. O mais comum, né, dentre a população é a alergia aos ácaros da poeira, que são bichinhos microscópicos que estão presentes principalmente dentro da nossa casa, no nosso colchão, nos tapetes, nos travesseiros. Então a gente utiliza testes alérgicos para fazer esse diagnóstico e a partir desse resultado a gente pode oferecer para o paciente vários tipos de tratamento. Existem os tratamentos medicamentosos, que o paciente faz principalmente durante as crises, e existe a possibilidade da imunoterapia, que é um tratamento que visa mudar a resposta imunológica do paciente para quando ele entrar em contato com aquilo que está lhe causando alergia, ele não reagir de uma forma tão exacerbada. Esse tratamento é específico do médico alergista e tem bons resultados. E como que é esse tratamento? É uma vacina? Como que Sim, é feito? ele pode ser feito das duas formas, tanto na forma subcutânea, injetável, como na forma sublingual. Porque, na verdade, a alergia ela envolve uma resposta imunológica. O paciente que tem alergia a alguma coisa, é o sistema imunológico dele que está reagindo contra aquele agente externo de uma forma exagerada. Então, uma das formas de a gente tratar as alergias respiratórias, que é a imunoterapia, a gente vai atuar diretamente nessa reação exagerada do sistema imunológico, diminuindo essa reação. Isso é um tratamento, um acompanhamento prolongado. A alergia respiratória é uma doença crônica e o objetivo do tratamento é estabilizar, fazer com que esse paciente diminua a frequência das crises, tenha uma melhor qualidade de vida, diminua a frequência e a intensidade dos sintomas, é controlar a doença. Doutora, e esse tratamento, a imunoterapia, costuma ser eficaz? Sim, a gente tem excelentes resultados com esse tipo de tratamento. Óbvio que vai ser esse acompanhamento longo, não é uma coisa simples. A gente está falando em sistema imunológico, de induzir uma tolerância no paciente ao contato com esses agentes que estão lhe causando alergia. Então, não é uma coisa rápida, não é uma coisa, mas que vai ter um resultado rápido, mas com o tempo a gente consegue estabilizar esse paciente. Na verdade, a rinite alérgica, às vezes, o próprio paciente, ele se acostuma com os sintomas, então ele já nem percebe mais que está incomodando tanto a ele. Mas somente o paciente alérgico, que tem uma alergia grave, que tem uma alergia que está repercutindo na qualidade de vida dele, sabe o quanto que isso piora, quanto isso prejudica. E às vezes as outras pessoas acham que é só uma rinite, que não tem grandes repercussões.
mas isso vai alterar muito a qualidade de vida do paciente, diminuir qualidade de sono, diminuir produtividade, causar absenteísmo no trabalho, absenteísmo na escola, tudo por predispor o paciente a ter infecções respiratórias, como sinusites, como otites. Então, somente quem é alérgico sabe o quanto que sofre. E, na verdade, tem tratamento. Esse sofrimento todo, às vezes, é desnecessário se a gente consegue tratar de forma adequada. A senhora falou da questão dos ácaros, né? E tem muita gente também que tem essa rinite, ela é desencadeada quando muda o clima, de repente. Neste caso também o tratamento seria imunoterapia? É uma possibilidade? Por isso que os testes diagnósticos são tão importantes. Na verdade, a gente tem vários tipos de rinite, né? A rinite é uma inflamação da mucosa nasal. Ela pode ser causada pela alergia, ela pode ser causada por agentes infecciosos, como vírus, e ela pode ter origem vasomotora, que é somente uma dilatação dos vasos da mucosa nasal que vão causar congestão nasal e a coriza principalmente. A imunoterapia, ela vai ajudar quando a gente tem um diagnóstico preciso de alergia a ácaro, ou a fungo, ou a epitélio de cão, epitélio de gato. Por isso que um bom diagnóstico é importante. E para isso a consulta, a ida ao alergista é importante para a gente fazer os testes diagnósticos, que vão dizer para a gente ao que aquele paciente tem alergia. Existem vários tipos de rinite. A gente tem a rinite alérgica, a gente tem a rinite viral, né, infecciosa, e a gente tem a rinite vasomotora. O que pode acontecer quando tem a mudança de clima, vai chover ou entra uma frente fria, aumenta um pouco a umidade relativa do ar. Isso faz com que o ácaro aumente na proliferação dele. Então a exposição da pessoa que tem alergia acaba aumentando também. Mas existe uma outra forma de rinite, que é a rinite vasomotora, que pode piorar muito com frio. Aquele paciente que piora, por exemplo, quando se expõe ao ar-condicionado, ou que o clima está seco, mas está muito gelado. O que acontece na mucosa do nariz, nessa rinite vasomotora? Ela dilata os vasos da mucosa nasal. Isso vai causar congestão nasal, pode causar coriza. Então, é fundamental a gente diferenciar qual rinite que o paciente está apresentando. Para isso, é super importante que ele vá ao médico especialista, que ele faça os testes diagnósticos, que são os testes alérgicos, para a gente identificar qual o tipo de rinite e ver a possibilidade de um tratamento. Por isso que são importantes esses testes. Como eles são feitos? Então, a gente tem duas formas de fazer o diagnóstico das alergias. Uma forma a gente pode fazer no próprio consultório, que é um teste cutâneo, que a gente chama de prick test. A gente vai colocar a pele do paciente em contato com extratos de ácaros, de fungos, de epitélio de cão, epitélio de gato. E dessa forma, em 15 minutos, a gente vai haver uma reação na pele e conforme for essa reação, a gente consegue fazer o diagnóstico. Uma outra forma de fazer esse diagnóstico é indo para o laboratório e dosando se aquele paciente produz um tipo de anticorpo específico contra aquela substância que possa estar lhe causando alergia. A vantagem do prick test é que a gente faz no consultório, durante a consulta, e é muito mais rápido, não precisa colher sangue, não precisa ir ao laboratório, não precisa esperar o resultado. Mas das duas formas são válidas para a gente fechar o diagnóstico e a partir daí propor um tratamento para aquele paciente. Doutora, eu queria conversar com a senhora também sobre a questão das alergias alimentares. Quais são as mais comuns? Alergias alimentares está aumentando muito, né, a frequência na população em geral. As mais comuns que a gente vai ver na criança é a alergia a leite de vaca, que é muito prevalente, alergia a ovo, alergia a soja. Já no paciente adulto, a gente vê um pouquinho de diferenciação. A gente vai ver mais alergia a camarão, a frutos do mar. O tipo de alergia que tem aumentado muito é a alergia aos nuts, né, que a gente chama as nozes, amendoins, castanhas. É super importante fazer esse diagnóstico porque se o paciente tem um tipo de alergia alimentar, ele não vai poder mais consumir aquele tipo de alimento. Então, a gente precisa ter certeza desse diagnóstico para não fazer uma dieta de exclusão desnecessária, principalmente na infância, quando a gente está falando que o principal alimento causador de alergia na infância é o leite de vaca, que é a base da alimentação das crianças, né? Então, existem muitas mães que acabam tirando o leite da dieta da criança de forma desnecessária, às vezes para tratar quadros que não estão associados ao quadro alérgico. Por isso que a avaliação com o especialista é fundamental, porque a gente não quer
restringir a dieta daquela criança de forma desnecessária. A gente vê muitos adultos também, doutora, nesse momento, por exemplo, retirando glúten, porque simplesmente o glúten engorda. Sim, né? Tá um modismo em relação à lactose, isso é muito em relação perigoso, ao glúten. não é, doutora? Sim, na verdade você vai causar uma dificuldade para aquele paciente, né? Porque não consumir glúten é muito difícil, né? É muito caro, né? Os alimentos são mais caros quando a gente quer excluir esse tipo de alimento. Então a gente precisa fazer um diagnóstico correto, um diagnóstico preciso. É muito modismo agora excluir glúten, excluir lactose como uma forma de emagrecimento, uma dieta prescrita por alguma pessoa que ele vê na internet. Sim. E que na verdade é desnecessário. Então o importante é um bom diagnóstico. Tá certo. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista, Foi um pelas prazer. explicações. Tenho certeza que essas informações vão ser muito úteis para os telespectadores. Obrigada a você, foi um prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Este foi o Assunto é Saúde. Até a próxima.